Durante anos, policiais acreditavam estar caçando a assassina mais prolífica da Europa. Ela não deixava rosto, não deixava testemunhas confiáveis, mas deixava DNA. Este episódio contém relatos de violência, assassinato, crimes em série e discussões sobre falhas graves em investigações criminais. O conteúdo pode ser sensível a alguns ouvintes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ouvidos do Crime. Antes de entrar na história de hoje, eu quero conversar um pouco com vocês que estão me ouvindo. Esse episódio marca o início de um novo projeto aqui no podcast, uma série que eu venho preparando com muito cuidado. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai falar sobre crimes reais que foram profundamente impactados pela ciência, especialmente pelo DNA. Casos em que a ciência chegou tarde, casos em que ela falhou e casos em que foi justamente a evolução científica que corrigiu erros, devolveu nomes e mudou o destino. Essa série não é sobre apontar culpados com pressa, é sobre olhar de novo, questionar o que parecia definitivo. Você vai ouvir histórias de pessoas condenadas injustamente, de famílias que esperavam décadas por respostas e também de momentos em que a ciência fez exatamente aquilo que deveria fazer: corrigir o caminho. Os próximos episódios vão passar por diferentes países, diferentes épocas e diferentes tipos de erro, mas todos eles têm algo em comum: o impacto real que uma prova científica pode ter na vida de alguém. Esse é um projeto mais investigativo, mais reflexivo e em alguns momentos mais silencioso. Se você gosta de true crime, mas sente falta de contexto, cuidado e responsabilidade, essa série é para você. Obrigada por estar aqui, por confiar e por seguir comigo esse novo capítulo. Agora sim, vamos à história. Na Alemanha, na década de 1990, o país ainda tentava se recompor após a reunificação. Velhas fronteiras haviam caído, mas novas inseguranças surgiam. A polícia alemã enfrentava um cenário inédito: mais circulação entre países, crimes transnacionais e uma sociedade em rápida transformação. Era também o início de uma nova era na investigação criminal. O DNA começava a ser visto como uma prova definitiva, silenciosa, objetiva e praticamente infalível. Para os investigadores, ele representava segurança, para a população, esperança. Mas o que ninguém imaginava era que justamente essa confiança quase absoluta no DNA estava prestes a criar um dos maiores erros da história criminal europeia. Um erro que atravessaria fronteiras, duraria mais de uma década e daria a vida de um criminoso que nunca existiu. Essa é a história do chamado fantasma de Hale Brown. Em 25 de abril de 2007, a Alemanha foi tomada por choque e indignação. Na cidade de Hale Brown, no sudoeste do país, uma policial foi executada em plena luz do dia. Michelle Kiesewetter, eu acho que fala assim o nome dela, mas eu não tenho certeza. Tinha 22 anos. Ela estava dentro de uma viatura estacionada durante uma pausa de serviço, ao lado de um colega. De forma repentina e silenciosa, ambos foram atingidos por disparos a queima-roupa. Michelle não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo. O policial que estava com ela sobreviveu, mas com ferimentos graves. Nenhuma testemunha conseguiu descrever com clareza quem havia cometido o ataque. Não houve perseguição, não houve reivindicação. A cena do crime parecia cuidadosamente calculada. Após o assassinato da policial, peritos isolaram a cena do crime com extremo cuidado,
Material genético foi coletado no interior da viatura policial, em superfícies e objetos que haviam sido tocados durante o ataque. Não se tratava de DNA retirado do corpo da vítima, mas de vestígios encontrados na cena. Esse material foi enviado para análise ainda em 2007, quando o perfil genético foi processado e comparado a bancos de dados, o resultado foi inquietante. Aquele DNA já existia. Ele havia sido identificado em dezenas de outros crimes ao longo de mais de uma década. Foi nesse momento que um assassinato local passou a ser visto como parte de algo muito maior. Os investigadores acreditavam que procuravam uma mulher por causa do próprio DNA. O perfil genético analisado apresentava apenas o marcador XX, usado para identificar o sexo biológico. Na prática, isso significa uma coisa simples. Geneticamente, aquele DNA era feminino. E foi a partir desse dado que toda a narrativa começou a se formar. A imprensa precisava de um nome, afinal, existia um serial killer à solta. E foi assim que a história ganhou contornos próprios. A imprensa passou a falar de uma mulher invisível, uma serial killer sem rosto. E foi assim que surgiu a expressão que espalharia, né, pela Europa, o fantasma de Rayle Brown. O título que refletia exatamente o que os investigadores enfrentavam, um suspeito sem identidade, sem aparência definitiva, né, sem aparência definida, quero dizer, e sem padrão de comportamento claro, apenas um rastro invisível, o DNA. Retratos falados começaram a circular, baseados em suposições, teorias se multiplicaram. Haviam quem dissesse que era um nômade, outros acreditavam que fosse parte de uma rede criminosa. Mas ninguém conseguia encontrá-la. O fantasma continuava presente, apenas onde o DNA era recolhido. Pela primeira vez, a polícia europeia parecia caçar não uma pessoa, mas um perfil genético. É importante a gente fazer uma pausa aqui para esclarecer um detalhe essencial dessa história. O DNA conhecido como o fantasma de Rayle Brown não surgiu com a morte dessa policial. Ela já existia muito antes. O primeiro registro desse perfil genético tem data de início da década de 1990. Na época, ele apareceu de forma isolada em pequenos crimes, sem chamar grande atenção. Durante anos, esse DNA surgiu e desapareceu nos arquivos policiais como uma coincidência curiosa. Nada mais. Tudo mudou em 2007, quando a policial Michelle foi assassinada em Rayle Brown. O impacto foi imediato. Uma policial morta em serviço em plena luz do dia. Abalou toda a Alemanha. E quando os peritos encontraram aquele perfil de DNA na viatura, o que antes era apenas um detalhe técnico se transformou na chave de toda a investigação. A partir daí, os investigadores começaram a conectar pontos. Arquivos antigos foram reabertos, casos esquecidos ganharam nova vida e o mesmo DNA passou a ser visto como um fio invisível ligando a dezenas de crimes. Assassinatos, assaltos, furtos, arrombamentos, crimes cometidos em cidades diferentes e até em países diferentes. Para a polícia, aquela sequência criou uma narrativa poderosa, uma mulher extremamente ativa, responsável por mais de 40 crimes ao longo de mais de uma década. O assassino de Michelle não criou o DNA, mas foi ele quem deu peso, né, urgência e notoriedade ao perfil genético. Foi ali que o DNA ganhou um rosto imaginário, um nome e uma reputação nascia oficialmente, né? Então, o fantasma foi criado. Após a morte de Michelle, a polícia passou a revisitar dezenas de casos antigos, crimes muito diferentes entre si, cometidos ao longo de mais de uma década.
Algumas dessas vítimas haviam sido assassinadas, outras assaltadas, outras feridas em ataques violentos. Mas conforme essas histórias eram reavaliadas, um detalhe ficava cada vez mais claro. Não havia conexão pessoal, não havia padrão de comportamento, não havia um mesmo tipo de crime. A única coisa que ligava era um elemento invisível, o DNA. E muitos de vocês que estão acostumados a escutar, né, sobre crimes reais, sabem que normalmente um serial killer tem um padrão, né? E esse serial killer não tinha um padrão. Então a polícia estava perdida, né? Só tinha o DNA, não tinha nenhuma testemunha, não tinha nada. Então a imprensa queria muito um rosto, né? Porque imagina o quanto não estava bombando essa história, né? E ninguém sabia quem era essa pessoa, esse assassino. Todos queriam saber quem era essa mulher. Com o tempo, o invisível passou a incomodar. Não bastava mais dizer que existia uma assassina, era preciso mostrá-la. E foi nesse contexto que uma imagem começou a circular. O rosto feminino, o olhar fixos, traços neutros. Mas aquela não era uma fotografia, não era um registro de alguém observado. Não vinha de uma câmera nem de uma testemunha. Era uma construção. A investigação sabia apenas uma coisa: o DNA indicava sexo feminino. Nada além disso. Mesmo assim, a necessidade de dar forma ao medo levou à criação de um rosto simbólico. Uma imagem que não representava uma pessoa real, mas uma hipótese. A imprensa passou a reproduzir aquela imagem como se fosse o retrato de uma assassina solta. E aos poucos o mito deixou de ser apenas uma ideia. Ele ganhou feições, ganhou olhos, ganhou presença, mesmo sem nunca ter existido. Isso é muito bizarro. Imagina você saber que é uma mulher, né, a assassina, por causa do DNA, e você na sua mente ir lá começar a criar um rosto qualquer a partir só de saber que o DNA é de uma mulher. É muito louco, muito louco. E com o tempo, a pergunta deixou de ser quem era essa pessoa e passou a ser como aquele DNA continuava aparecendo. Em várias cenas, né, o material genético já não estava só em sangue, né, nem em fluidos ligados à agressão. Aparecia em objetos tocados, superfícies manuseadas, itens que poderiam ser passados por muitas mãos. Isso começou a incomodar a polícia. Porque se o DNA fosse realmente do autor dos crimes, ele deveria estar ligado ao ato em si. E em muitos desses casos, ele parecia apenas deslocado. Outro detalhe chamava atenção. Apesar de dezenas de ocorrências atribuídas ao mesmo perfil genético, nenhuma testemunha descrevia a mesma pessoa. Ainda tinha isso. Era o mesmo DNA, mas eram pessoas diferentes, né? De acordo com as testemunhas. Não havia um rosto recorrente, não havia uma presença reconhecível, não havia ninguém que pudesse ser apontado como aquela mulher. O DNA existia, mas a pessoa não. Foi nesse ponto que a investigação começou a olhar para algo que ainda não tinha sido questionado. Não mais para as cenas, não mais para as vítimas, mas para caminhos que aquele DNA percorria antes de chegar aos locais dos crimes. O método de coleta, os materiais usados para recolher as amostras e, pela primeira vez, a hipótese de que parecia impossível começou a ser considerada. E se aquele DNA não estivesse vindo do criminoso? E se ele estivesse ali mesmo, antes da investigação começar? A partir dali, a investigação começou a se mover para trás. Em vez de seguir novas pistas nas ruas, os investigadores passaram a reconstruir o caminho do DNA. Não onde ele aparecia, mas como ele chegava ali. Cada uma daquelas amostras havia sido recolhida da mesma forma, com os mesmos tipos de material, seguindo procedimentos parecidos, ainda que em países diferentes.
O que parecia um detalhe técnico começou a ganhar peso. Em todos os casos, o DNA havia sido coletado com cotonetes forenses, ferramentas simples, descartáveis e consideradas seguras. Objetos tão comuns que raramente eram questionados, mas quando os investigadores começaram a comparar os registros, perceberam algo inquietante. Muitos daqueles cotonetes vinham do mesmo fornecedor. Não importava se a cena era na Alemanha, na Áustria ou na França, o material de coleta era praticamente idêntico. A hipótese até então impensável passou a ser discutida em voz alta. E se o DNA não tivesse sendo deixado pelo autor do crime, mas introduzido durante a coleta? Para testar essa possibilidade, um passo simples foi dado. Cotonetes novos, ainda embalados, que nunca haviam tocado uma cena de crime, foram enviados para análise. O resultado foi imediato. O mesmo DNA apareceu ali. O perfil genético que havia sido atribuído a uma serial killer invisível estava presente antes de qualquer investigação. Ele não vinha das ruas, não vinha das vítimas, não vinha dos criminosos. Vinha da fábrica. Olha que louco isso. Os cotonetes haviam sido contaminados durante o processo de produção. O DNA pertencia a uma funcionária que trabalhava na linha de fabricação. Uma mulher que nunca esteve em uma cena de crime, que nunca cometeu qualquer delito. Naquele momento, a narrativa construída ao longo de anos simplesmente desmoronou. O fantasma de Hale Brown nunca existiu. Ele não foi um erro de laboratório isolado, foi um erro de confiança, de que a ciência sozinha nunca precisa ser questionada. A confirmação da contaminação não trouxe alívio imediato, ela trouxe silêncio. Anos de investigação se desfizeram em um instante. Casos que haviam sido ligados por um único fio invisível agora precisavam ser separados novamente. O nome que a imprensa havia repetido por tanto tempo perdeu o sentido. Não havia assassino invisível, não havia serial killer sem rosto. Havia um erro. Para as autoridades, o impacto foi profundo. As investigações inteiras precisaram ser vistas, recursos gastos, hipóteses sustentadas, decisões tomadas com base em uma premissa falsa. Nada disso podia ser ignorado. A revelação expôs algo desconfortável, O DNA, tratado como uma prova absoluta, também depende de processos humanos. E processos humanos falham. A reação pública foi de choque. Durante anos, a ideia de uma criminosa itinerante havia alimentado medo, manchetes e especulações. Agora, tudo isso precisava ser reavaliado. Não houve pedidos públicos de desculpas imediatos, não houve respostas claras. O erro não pertencia a uma pessoa, pertencia a um sistema que não questionou a própria ferramenta. O fantasma de Hale Brown não deixou vítimas diretas, mas deixou algo talvez mais duradouro, uma cicatriz na confiança cega na ciência. E uma lição que custou caro. Quando uma prova deixa de ser questionada, ela deixa de ser ciência e passa a ser crença. O fantasma de Hale Brown nunca foi uma pessoa. Nunca teve rosto, história ou intenção criminosa. Ele foi criado a partir de um dado verdadeiro, interpretado sem questionamento. O DNA não mentiu, ele apenas foi ouvido sozinho. Esse caso não terminou com uma prisão, nem com um nome colocado atrás das grades. Terminou com um reconhecimento. O reconhecimento de que nenhuma ferramenta, por mais avançada que seja, pode substituir o pensamento crítico. A ciência é poderosa, mas ela não existe fora das mãos humanas. E quando essas mãos deixam de perguntar de onde vem uma prova, o erro deixa de ser exceção e passa a ser método.
O fantasma de Ray Brown não foi caçado, ele foi desfeito. E ao desaparecer, deixou uma marca que não aparece em relatórios ou estatísticas. A lembrança de que buscar a verdade exige não apenas tecnologia, mas humildade. O fantasma de Ray Brown não mostrou o que acontece quando o DNA é ouvido sem ser questionado. No próximo episódio, vamos falar de um caso em que a ciência ficou em silêncio por décadas, até que finalmente falou e mudou tudo. Eu quero saber muito o que vocês acharam desse episódio. Eu achei esse episódio muito doido, muito doido. Eu nunca tinha escutado essa história. Eu estava pesquisando, né, para essa série de DNA, que eu gosto muito de falar sobre, né, o DNA. E eu achei muito diferente, nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Então eu resolvi trazer aqui para vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei super interessante. Eu imagino assim a decepção das pessoas, né? Sabendo que era tudo mentira, que infelizmente era um erro, né? De contaminação. Só quem trabalhou em laboratório sabe que isso pode acontecer, né? Eu já trabalhei, isso às vezes pode acontecer. Então me fala o que vocês acharam, curte aqui sobre o nosso podcast, deixa seu comentário, vamos conversar aqui, que eu adoro falar com vocês, adoro quando vocês comentam. Eu acho muito interessante saber, né, o que cada um pensa. Então, eu espero vocês no próximo episódio e até lá!